Aquele que está acima e sempre será cada vez mais acima de toda determinação de extensão imaginável de poder. Aquele que impera sobre toda a existência. Aquele que pode fazer e ser o que quiser, com absolutamente qualquer coisa, e tudo infinitamente. E tudo isso ainda seria uma pequena fração do seu poder, pois suas habilidades se estendem além das noções do vasto infinito. O Todo-Poderoso, o Absoluto, o Sem Limites, aquele que detém o pináculo de todos os poderes e magias, o Caos. E é diante desse ser onipotente que estão os 4 cavaleiros do Apocalipse, aqueles que estão predestinados a superar o insuperável. Bom, esse momento foi especulado por nós há um certo tempo aqui no canal, pois eu apostei que um confronto entre Arthur e os 4 Cavaleiros do Apocalipse seria a forma perfeita de terminar a primeira fase do mangá ou primeira temporada do anime. Algo semelhante até ao final da primeira temporada de Nanatsu no Taizai, onde os 7 pecados se uniram para derrotar Hendrickson. Mas diferente do que aconteceu lá, onde tudo terminou bem, aqui as coisas podem terminar de uma forma bem drástica. Mas esse capítulo não foi protagonizado apenas pelo Arthur, mas também pelo Tristan, e a gente não pode deixar de antes falar um pouco sobre ele, pois como a gente também havia especulado, a única forma de Tristan derrotar Melegaland era ativando seu poder demoníaco, pois infelizmente o Nakaba desde muito tempo favorece muito mais o lado obscuro dos demônios, dando a eles muito mais destaque e poder de combate. Mas até que no caso do Tristan funciona bem, o seu lado demoníaco ser superior ao seu lado divino. Pois além dele se tornar muito mais poderoso, se torna também uma fera absoluta, que sem remorso algum foi capaz de rasgar os membros dos 10 mandamentos com suas mãos nuas. Mas como ele próprio disse, usar deste poder tem um preço, pois quanto mais tempo ele se mantém nessa forma, mais cruel, mais frio e mais violento ele se torna, e mais difícil se torna para ele voltar ao normal. E a gente também teve a confirmação, que também é mais um acerto para nós, de que Tristan não gosta de usar este poder por medo. Medo do que ele pode fazer enquanto está nessa forma, já que ele não consegue se controlar. E eu acho que é bem provável que a gente veja o Tristan chegar no ápice desse descontrole, agora que ele está prestes a enfrentar o maior inimigo deles. Mas com quase toda certeza, mesmo Tristan neste modo, ele não vai conseguir fazer muito contra Arthur. E isso acaba também sendo uma forma da gente ver o quanto o Rei do Caos é poderoso, logo após a gente ter visto essa demonstração de poder do Tristan. E além disso, Arthur deve confrontar cada um dos 4 cavaleiros, já que o mesmo deixou claro que sua intenção era de avaliá-los, e que Tristan seria o primeiro. E eu não descarto a possibilidade da gente ver novamente também o modo Berserker do Percival. Mas tem um porém, algo que está me deixando bem pensativo, pois a chegada do Arthur descendo por aquela escada, que vai até o céu, sem dúvidas foi uma das entradas mais épicas de qualquer antagonista que me vem à memória recentemente. Mas por que Arthur usou os escombros para construir essa escada, ao invés de simplesmente criar uma do nada? Ou distorcer a realidade levando todos para dentro dela, como ele já fez anteriormente? Será que foi apenas uma escolha artística do Nakaba? Ou será um indicativo de que existe algum tipo de problema com seus poderes? E isso também se estende a seu braço, que aparentemente é algum tipo de prótese ou uma luva vazia controlada por magia. O que levanta, portanto, a questão:
por que criar um braço assim e não logo um de verdade? Além disso, alguns detalhes interessantes sobre o design do Arthur. Acredito que muitos notaram o símbolo do Cat na manopla, o que é uma escolha muito estranha, já que Cat foi quem comeu o braço de Arthur em primeiro lugar. Será que isso pode estar insinuando que Cat teve algum tipo de papel nessa transformação do Arthur? E outro detalhe estranho e curioso é a Excalibur, pois quando Arthur recuperou a parte do caos que Cat roubou, a Excalibur evoluiu para o que parecia ser sua forma completa. No entanto, a espada naquela época era completamente diferente dessa atual. Vale lembrar que a Excalibur já passou por 3 designers diferentes antes disso. Então pode ser que o Nakaba esteja aí lutando para criar um design que ele realmente goste. Mas talvez isso também pode ser uma representação visual do declínio de Arthur. A detalhada e majestosa espada tornou-se algo básico que um cavaleiro comum poderia usar. Talvez a lâmina também tenha perdido seu brilho e tenha ficado manchada para representar o atual estado corrompido de Arthur. Ou seja, ele simplesmente não é mais digno de usar a Excalibur. Mas ainda assim, acredito que nenhum dos 4 cavaleiros será páreo contra Arthur, e diante desse cenário, a intervenção do Meliodas será vital, pois desde o começo desse arco de Leones, desde a primeira aparição do Meliodas, ficou a sensação de que ele só estava esperando por este momento, seja para agir ou para fazer um sacrifício necessário. E eu sei que a gente se apega muito a alguns personagens, principalmente se ele for um dos personagens centrais dessa história. Mas acontece que a história que está sendo contada agora não é mais do Meliodas. E para essa história progredir da melhor forma possível, a sua morte pode ser necessária. E eu sei que escutar eu dizendo isso pode machucar, não fazer até mesmo sentido neste momento. E acima de tudo, ser algo do qual Nakaba não teria jamais coragem de fazer. Mas eu preciso explicar para vocês por que a morte do Meliodas iria neste momento ser muito importante, seja para a história como também para o futuro dessa nova obra. Bom, primeiro para estabelecer Arthur como um verdadeiro vilão, pois até o momento Arthur não é de fato considerado por muitos como um vilão de verdade, o que é até compreensível, pois apesar dele ser extremamente poderoso, ele não é visto como uma ameaça. Mesmo apesar de considerar os pecados capitais e os 4 cavaleiros do Apocalipse um obstáculo para os seus ideais, ele próprio não fez nada contra eles até o momento. E por diversas vezes ele passou a sensação de que não estaria se importando muito com tudo isso. E isso acaba tirando o peso de um verdadeiro vilão, que necessariamente não precisa ser cruel, mas que pelo menos represente uma ameaça iminente. Portanto, se Arthur for capaz de eliminar o Meliodas, isso irá provar que ele de fato está disposto a fazer de tudo para concretizar os seus ideais, e que qualquer um pode morrer se estiver no seu caminho. Ou será que o Nakaba está disposto a fazer do Arthur aquele tipo de vilão ou antagonista que tem motivações e ideais que, dependendo do ponto de vista, podem ser ruins ou não? Afinal, ele só estaria fazendo tudo isso por acreditar que isso é o certo, o necessário para um bem maior. E eu confesso que até gosto dessa proposta, mas infelizmente Nanatsu sempre careceu de bons vilões. Vilões que tinham motivações consistentes, que possuíam certo peso. Portanto, sacrificar o Arthur também seria necessário para poder se criar um vilão
que essa história precisa ter. Por mais que no fim ele possa se redimir de tudo. E eu não tenho dúvidas, de que a morte de Meliodas iria impactar todos, principalmente os outros pecados capitais e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Imagina o quão abalados iriam ficar todos eles, até mesmo Percival, pois apesar dele ter conhecido Meliodas há pouco tempo, nós tivemos um capítulo todo onde o garoto reconheceu como Meliodas era uma boa pessoa, um rei querido e preocupado com seu reino, com o mundo. Inclusive, esse capítulo como um todo me pareceu ser uma despedida já anunciada do pecado. Portanto, querendo ou não, a morte do Meliodas iria trazer a motivação necessária para que os 4 cavaleiros venham a se tornar aquilo que eles estão predestinados a ser, para não somente trazer a paz ao mundo, mas como também honrar o sacrifício de Meliodas, que depositou neles toda a sua esperança. Todos os pecados capitais tiveram Gaiden, com exceção de Merlin e Meliodas. E o Nakaba, a ser questionado sobre um possível Gaiden da Merlin, respondeu que ele será apresentado em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Já do Meliodas, ele foi bem claro ao dizer: toda a história que você viu em Nanatsu no Taizai é simplesmente o Gaiden do Meliodas. Ou seja, toda a sua história, toda a sua trajetória já foi contada. E essa nova história agora tem novos protagonistas, pessoas que irão continuar seu legado, que irão herdar sua vontade, sua determinação. Exatamente como ele disse no momento que derrotou o Rei dos Demônios. Será o fim da Era da Luz e das Trevas. E o que vem depois? Bom, você já sabe. É como você mesmo diz, pai. Não importa a era que venha a seguir. Todos nós, e aqueles que herdarem nossa vontade, não vão parar de lutar. Essa é a minha resposta. Sendo assim, a sua morte seria a concretização do seu último ato, o seu último desejo, um sacrifício necessário para o amadurecimento daqueles que irão carregar este propósito. Mas apesar de todos esses pontos que favorecem para o crescimento dessa nova história, o Nakaba pode não ter a coragem de sacrificar o Meliodas, pois são pouquíssimos atores que seguem por este caminho, o de retirar da sua história um protagonista ou personagem que foi ou é tão importante. Mas Nakaba teve coragem de tirar o Escanor, que era inegavelmente um dos personagens mais queridos pelos fãs. Mas ele teve, que fazer isso, pois era necessário para poder seguir em frente. Portanto, por mais que seja doloroso pensar nessa possibilidade, principalmente de aceitá-la, a gente precisa, acima de tudo, compreender que é algo que o Nakaba precisa fazer. Mas se ele irá fazer isso ou não, a gente só irá descobrir daqui a alguns capítulos. No entanto, a única certeza que eu tenho é que essa luta entre Meliodas e Arthur irá acontecer. E se Nakaba decidir ir por outro caminho, eu acho que este momento seria o melhor para que tenhamos todos os pecados capitais se unindo contra o Arthur. Mas agora eu quero saber o que vocês acham de tudo isso. O que vocês esperam do confronto do Rei do Caos contra os 4 Cavaleiros do Apocalipse e, por fim, o Meliodas? Acreditam, assim como eu, que a morte dele é necessária? Vamos continuar debatendo sobre isso agora aí nos comentários. E desde já eu agradeço muito a cada um de vocês. E espero, claro, ver todo mundo novamente aqui no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!